Tecnologia no agro. Conheça o software de gestão que vai transformar o seu negócio. Facilitamos a adoção de tecnologia na gestão dos procedimentos financeiros, administrativos, produtivos da bovinocultura e lavoura. Controle as informações do seu rebanho no seu dispositivo smartphone e ou tablet, com ou sem acesso à internet, sincronizando os dados dos animais e dos manejos com a nuvem Gerbov. Com a integração do app Gerbov, as balanças de pesagem e bastões de identificação animal, pode-se realizar os manejos de entradas, saídas, transferências, manejos de pesagem e sanitários, nutricionais, reprodutivas e troca de identificação do animal. Economize tempo e aumente o lucro. Entre em contato com o time Gerbov e marque uma apresentação demonstrativa. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo do Empresário. Esse programa, que é uma parceria do Etc. Comigo com a Associação Comercial Especial OCJT da Associação Comercial, Conselho de Jovens Empresários. Inclusive, os nossos dois convidados hoje fazem parte do conselho. E aqui é um pouco da nossa missão de abrir o Conselho de Jovens Empresários, abrir o que a gente conversa lá, abrir os conhecimentos que a gente aprende lá, o que transforma o nosso negócio, para você de casa ter uma pequena experiência do que acontece lá dentro. E antes de começar, um agradecimento rápido para os nossos mantenedores e patrocinadores que vocês acabaram de ver aqui na entrada. Nosso mantenedor oficial do CJT hoje é o Cicobi. O Cicobi Medioeste entendeu que investir no empreendedorismo jovem é o futuro do Brasil, é gerar justiça econômica. Então, é o nosso apoiador em todos os nossos eventos e ações do Conselho de Jovens Empresários, é o Cicobi. Tem Pix grátis, muita coisa legal para você aproveitar. Às vezes você está aí pagando Pix, taxa de Pix, você vai ganhar um desconto só sendo... e migrando aqui para o Cicobi Medioeste, está lá na associação, dentro da associação, nasceram dentro de associação e sabem lidar com o empresário. Nossos patrocinadores, tem vários patrocinadores que apoiam, etc. comigo. A gente tem o Gerbov, o melhor software de gestão pecuária do Brasil. Nós temos Pix News, rede de comunicação audiovisual para você divulgar o seu negócio. Nós temos a Maria Rita Nutrição Esportiva, Merlone Imóveis, Doneda com a banca, agora então com parceiro, o Sanabria. Então a gente tem desde cuidado capilar até implante capilar para você que está precisando. Então acompanhe nossos patrocinadores, depois se quiser conhecer um pouquinho mais deles, dá uma voltadinha ali e conhece nossos amigos e parceiros que estão com a gente nesse projeto. Vamos iniciar. Queria apresentar hoje dois amigos, dois companheiros, dois empresários de destaques, que sempre eu aprendo muito com eles. A gente aqui hoje são todos de diferentes ramos, mas... uma coisa que a gente aprende é que o conhecimento, o compartilhamento, não importa o ramo, a gente está sempre aprendendo um com o outro. Então vou começar apresentando para a esquerda ou para a direita aqui. Vai. Começar então pelo Bruno, então a gente vai para o Felipe, vamos começar pela esquerda hoje. O Bruno, que é fundador da Aizen Metal, junto com o nosso amigo Andrei. Para mim, a principal empresa hoje do estado no setor. É uma pessoa incrível que aprende bastante, aprendo muito todos os dias e que nos ensina como gerenciar um mercado extremamente complexo que é a construção civil, mas eles conseguiram dar o toque deles, a maneira deles de gestão, então se destacando no mercado
Inclusive, muitas das coisas que eu aprendi com você na formação de liderança, nas conversas, eu tenho aplicado nos meus negócios, meu amigo. Seja bem-vindo. Obrigado, William. É prazer estar aqui pela primeira vez, né, participando do podcast com vocês, com o Felipe. E estamos aí para falar sobre o CJE, como que o CJE ajudou a Aizen nesse crescimento dos últimos 3 anos. A Aizen que praticamente nasceu junto com assim, o tempo que eu tenho de empresa é quase o mesmo tempo que eu tenho de CJE. Que logo que eu fundei a empresa, fui lá, me associei e para já mudar, né, a convivência, para ver como que era, conhecer novos empresários. Eu estava um tempo fora, acabei voltando. Mas vamos falar disso daqui a pouquinho. Que legal. Isso é uma coisa muito bacana. A gente vai falar hoje, o tema é trajetória empreendedora. Você vai conhecer a trajetória da Aizen, a trajetória aqui do Felipe com a Ibéria Cosméticos, com as marcas pessoais próprias dele, que depois ele vai contar um pouquinho mais. Mas você vai entender como que o CJE entrou para alavancar os nossos negócios e como talvez seja um caminho para você de casa. Então acompanha com a gente esse tema, trajetória empreendedora. E agora eu vou ter a honra de apresentar um amigo também, empresário também na cidade, destaque. Uma das pessoas que começou o CJE, quando a gente reformulou eram 5 pessoas, o Felipe era uma dessas. E estamos lá há mais de 4 anos já junto nessa correria, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, William. Mais uma vez aqui, né? A segunda vez participando. E ao lado do Bruno, que é um cara fantástico, a gente sempre aprende com ele, uma inspiração aí para nós lá dentro do CJE, a história da empresa e tudo mais. E é muito bacana fazer parte do CJE, né? A gente cresce, evolui, cria laços, amizades, que é uma parte muito importante, onde nós falamos muito sobre relacionamentos, né? Que nós vamos criando, e relacionamentos genuínos mesmo, né? Que é a questão de ter a proximidade pela pessoa mesmo ali ao nosso lado, né? Que ela contribui com a gente. E muito obrigado por estar aqui, tá? E espero que o papo... Espero não, vai ser um papo muito bacana, né? Principalmente com vocês dois. E muito obrigado. E é isso aí, vamos começar então, né? Eu acho que o papo hoje, vocês vão ver que é um pouquinho diferente. A nossa ideia aqui é a gente mostrar pra vocês 3 histórias diferentes, 3 trajetórias e como isso pode te inspirar. Porque às vezes você tá numa trajetória empresarial, você tá negociando, você tá lutando e, cara, é difícil. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que é solitário, a gente sabe que é sozinho, a gente sabe como é sofrer sozinho. E a Associação Comercial CJE tá aqui por você. Então você vai conhecer 3 trajetórias para você se inspirar. E é claro que essas pessoas aqui fazem parte do CJE, você pode conhecer cada um desses, se relacionar e aprender pessoalmente com cada um de nós. Então comecem, vamos contar as trajetórias de vocês. Fiquem à vontade, Bruno. Conta um pouquinho da Aizen, conta um pouco do Bruno, conta um pouco dos seus aprendizados, que você gostaria de compartilhar um pouco da sua trajetória. Beleza. Então, um resumo rápido. Eu sou formado em engenharia mecânica e eu tinha o intuito de ser professor, então eu me formei lá no Paraná, fui fazer mestrado em Santa Catarina, em Florianópolis. Durante o mestrado eu acabei fazendo um projeto, eu tinha feito uma disciplina de estrutura metálica e acabei pegando um projeto com um amigo lá de um suporte metálico para uma cobertura. E eu ganhava bolsa nessa época e fiz o projeto num final de semana e ganhei mais que o valor da bolsa do mestrado, que era R$ 1.500. Eu acho que o projeto foi R$ 1.600, R$100 a mais assim. Eu falei, cara, tem alguma coisa aqui que eu tô ganhando a bolsa, tô estudando, beleza, quero ser professor, mas um negócio que eu gostei de fazer, que dá um retorno legal, não foi tão difícil assim, pelo primeiro, né? E acabei me interessando pela área de estrutura metálica e a partir daí comecei a estudar. Comecei a pegar mais projetos, esse meu amigo acabou parando, focou na área acadêmica, eu levei os 2, né, o mestrado e a parte de projetos. Me dediquei e falei, cara, quer saber, eu vou terminar o mestrado, mas eu vou voltar para casa, vou me tornar um projetista e voltei para o Mato Grosso do Sul por diversos fatores. Primeiro que eu sou daqui, outra eu enxergava um certo potencial no mercado. Claro que não imaginava o que ia virar hoje, com rota bioceânica, com os investimentos que estão vindo para cá, mas tinha um feeling assim, sabe? Acabei vindo para cá, trabalhei 3, 4 meses numa outra empresa de estrutura metálica, como assistente de engenharia, depois como engenheiro tocando obra, o suficiente só para pegar um pouco de experiência e conhecer o mercado mesmo, né? E nisso eu decidi sair, abrir a minha empresa, eu recebi um convite de um outro amigo, o Alisson, para a gente começar a mexer com a parte estrutural. Falou, cara, vamos abrir uma empresa, até que a gente foi e abriu.
E logo que abriu, assim, eu já comecei a me aproximar de associações, né? Comecei a olhar, falei, cara, voltei agora, tô há 7 anos longe daqui por causa do mestrado e da graduação, não conheço ninguém. Meus amigos são mais do interior, que eu sou de Miranda, então o pessoal tava mais no interior, eu tava meio sozinho aqui, falei, vou procurar algum lugar para me associar. E foi nessa que eu acabei achando o CJE. Na verdade, foi um dos primeiros lugares que eu fui visitar, gostei, me associei e comecei a visitar as reuniões do conselho. E aí conheci o William, né, William? Não sei se... Eu lembro da palestra que a gente se conheceu, era um Work Café, lá do CJT, estava lá com a sua equipe. Work Café. Era um Work Café. Não foi na palestra? Não lembro bem, mas eu lembro Era de uma você. palestra, era uma palestra. Não foi aquela do brinquedo que tinha montado. Não, do brinquedo veio depois. Foi do brinquedo. Foi uma das primeiras essa aí. Se não foi a primeira, foi tinha logo no que início. montar um brinquedo. Acho que foi nessa que eu conheci o Bruno. E a gente acabou conversando e aí eu acho que não era o CJE realmente. Aí acabei participando das reuniões do CJE. Aí já na primeira já tinha o Felipe. A gente acabou não conversando muito. Mas foi por aí já. 2021, já nascimento da Aizen, me associei no CJE e assim começou a história do relacionamento aí com o pessoal de lá. Que legal. Eu não tinha ideia que o Bruno tinha feito mestrado, ficado no acadêmico. Pois é, bacana, né? Como que é essa ideia? Porque assim, o acadêmico a gente... Ainda mais quando você faz engenharia, talvez na federal, fiz uma particular, mas que tinha doutorado. O acadêmico, ele te puxa, né? Ser inteligente, conhecimento. O foco ele é totalmente outro comparado com o empreendedorismo, né? O pessoal é muito mais focado em pesquisa, em desenvolver as coisas. Principalmente na UFSC, lá a engenharia mecânica é muito forte aqui no Brasil. Então recebe muito recurso, é um dos órgãos governamentais que mais recebe recurso no estado. E uma parceria muito forte da mecânica lá com a Alemanha. Eu até quase participei de um doutorado na Alemanha. Aí, quando eu decidi, foi uma das decisões difíceis que eu tomei de não seguir, né? Porque o meu orientador tinha planos já da gente fazer um doutorado sanduíche, parceria Alemanha e Brasil. E no início do mestrado, assim, era um sonho, né? Participar de um doutorado fora e realmente voltar com uma bagagem boa e fazer concurso e virar professor. Mas aí aconteceu o que aconteceu, projetos e o empreendedorismo me mordeu, né, o bichinho do empreendedorismo, e acabou virando o que é hoje. E essa bagagem teórica da academia, você leva hoje para os seus projetos? Como mudou sua maneira de pensar de alguma maneira quando você entrou para o empreendedorismo? Cara, no começo, eu dizia assim, olha, para vender, para construir, não precisa de faculdade. Mas eu acho que isso é uma mentira que eu estava contando para mim. A engenharia ajuda sim, ajuda muito. Você aprende a fazer conta, você aprende a gerenciar, você aprende pelo menos o básico ali de um empreendedorismo, de uma economia que tem as aulas da faculdade, né? Talvez o que não tenha me ajudado muito tenha sido o mestrado. Que o mestrado eu encaro assim como mais uma receita de bolo do cara te ensinando a fazer pesquisa. Como pesquisar, como buscar referência, como que as pessoas fizeram, como que eu replico os testes e como que eu aplico o método científico, sabe? Assim, de parte prática mesmo, é muito pouco do que eu trago. Até porque o mestrado que eu fiz é também engenharia mecânica focado em impressão 3D, com laser e aço. Então, da parte de estruturas, não zero. utiliza muito. Que interessante, né? Esse é um ponto. Eu quase fui pro mestrado, eu só não fui por conta da pandemia, eu tava tendo que trabalhar no restaurante, eu não ia conseguir me dedicar, senão eu teria entrado no mestrado. Mas agora eu sei que talvez não fosse o caminho pra mim. Então, eu acho que ainda mais você, que tem vários negócios, né? A mordida do empreendedorismo foi bem mais forte. Acho que se ia acabar, assim, talvez não fosse o seu caminho mesmo. No final, eu tava bem insatisfeito, assim, sabe? Eu já queria largar, e meus familiares, minha mãe principalmente, não, termina, eu já tava morando aqui. Faltava apresentar a tese só, a defesa. Então ela falou, não, tá pronto, é só você defender, né? Marca uma data, fala com o seu orientador, dá uma estudada e vai. E eu fiz, legal. Acabou que tá lá guardado meu diploma, mas não consegui. E ele nem coloca no Instagram, né? Você não vê lá mestre e tal. Mas daqui uns dias tá aí convidado, talvez, aí pra ser... Né? Hoje, vamos colocar, tem a STED mesmo, né? Tem vários cases, né? Grandes empresários ali dentro, hoje ministrando cursos ali dentro. E deu mestrado, dá um... É uma área legal, assim, ainda gosto da parte acadêmica, sabe? Eu prefiro o empreendedorismo, fazer o que eu faço hoje, gestão, conversa e novos projetos, mas a parte de acadêmica, de ensino é muito legal também, né? Orientação. Que legal. Bacana, né?
Você Tá vê... quantos anos? Eu tenho 29. 29, cara, novo. Pô. Eu né, fiz assim, o- a bagagem, né? Eu falo assim, a bagagem de vida e mestrado e tudo mais, e novo. Foi o roteirinho, assim. Eu fiz a faculdade, saí lá com 22, 23 e já entrei no mestrado. Também por, assim, falta de um direcionamento melhor. Falei, vou ser professor que eu acho que eu gosto disso aqui. Mas sem certeza A nenhuma. gente trilha esse roteiro, né? 18 anos tem que entrar na faculdade, Assim. depois faz isso. A gente é ensinado a ter esse padrão Aham. de vida, né? Eu fiz exatamente isso também. Eu saí da faculdade, fazer agronomia, queria trabalhar com vinhos, mas eu achava que precisava fazer agronomia para depois entender, para depois fazer uma pós-enologia para ter minha marca de vinhos. Você já tinha a intenção de mexer com vinhos quando fez a faculdade de agronomia? Eu já tinha intenção. Caramba, jamais. É, ia eu também, relacionar isso. exatamente. Eu sempre E trabalhei tudo depende, com vinho. né? A gente não relaciona, mas tudo depende da agronomia. Se a gente É for verdade. pensar. É porque assim, eu sempre trabalhei com vinho. Antes de poder estudar, falar de vinho, eu já trabalhava, já vendia vinho na loja. Sim. Então, eu só gostava das histórias. Eu gostava das histórias do vinho. Eu não sabia que eu gostava muito da comunicação, mas eu achava Sim. que eu gostava só do vinho, porque tinha história, tinha um porquê. Eu achava tão legal aquilo que eu me apaixonei muito cedo. Então, eu sempre quis fazer alguma coisa com vinho, mas não sabia que seria a profissão principal. Daí, quando eu descobri que medicina não rolava pra mim, porque... Cara, se eu ver alguém passando mal, eu passo mal junto. Pra vocês terem uma ideia de como a gente não sabe, quando é muito jovem, o que a gente quer, né? Sim. Então, assim, eu era um aluno mais estudioso, então o pessoal falava medicina, medicina, medicina. E não era o meu perfil. De 17 para 18, eu fui viajar pro Chile. E a gente foi na vinícola de um amigo nosso, que é o Gonzalo Guzmán. Que ele é enólogo, ele é engenheiro agrônomo, mas eu vi ele como enólogo. Falei, cara, isso é o quê, Gonzalo? Porque você é um cara inteligente, tem uma marca de vinhos massa. A gente conversa sobre tudo. Ele falou, eu sou engenheiro agrônomo. E aí que a gente faz uma pós-enologia. Eu falei, pronto. Voltei e me matriculei em agronomia. Falei, vou fazer engenharia agronomia e fazer uma Olha pós-enologia. que bacana. Ele até brinca comigo até hoje, que ele quer ganhar uma comissão dos Comissão, meus né? vinhos, porque ele que me deu o caminho. E assim foi. Então, quando eu comecei a agronomia, seria pro vinho. Mas aí a agronomia me mudou o caminho, né? Eu fui aprender sobre marketing na agronomia. Quando eu fiz uma pós, um técnico em agronegócio de marketing rural. Eu aprendi sobre marketing na agronomia. Então, a agronomia mudou o meu jeito de pensar, aprendi sobre cadeia produtiva. Mas eu tava seguindo o roteirinho. E depois que eu terminei todo o roteirinho, eu falei, cara, será que eu precisava ter passado por isso? É uma reflexão que a gente tem, né? Depois da faculdade, principalmente se você não atua na área Exato. de formação. Putz, será que precisava mesmo? Você não precisava saber fisiologia vegetal, ciclo de doença, patógeno virulento, hospedeiro sucessivo, todo aquele negócio que a gente suscetível, que a gente tinha na faculdade. Será que eu precisava dessa questão de biologia que eu não uso? Hoje eu ainda não sei, mas eu falo que olhando pra trás, por mais que o roteirinho talvez não seja o melhor caminho, ele me levou onde eu tô hoje. Com a visão que eu tenho hoje, se eu fosse orientar, eu falo, olha, dá pra fazer melhor. Mete um tecnólogo, faz em 2 anos, vai pro MBA, você já tá pro mercado. Concordo. É algo que eu venho comentando esses dias, né? Porque a gente tá numa tendência agora, principalmente, eu vou conversando, a gente vai conversando, né? Com as pessoas mais jovens, Você né? apresentou, tá? Hã? Você não se apresentou ainda. Desculpa. Vamos apresentar bem. Sou Felipe, né? Eu vou só começar. Ele falou, o Felipe tava lá, mas não conversei com ele. Eu falei, cara, o Felipe é turrão assim mesmo. Mentira. Quem dera, né? Acho que é o cara mais aberto que existe. Fácil de amizade. Facinho. Bem, eu tô com 32, né? 32 anos. Comecei a... Também fiz o mesmo processinho também, né? Até fazer a escola, terminei o 3º ano, entra na faculdade, vai fazer pós-graduação e tudo mais, né? E eu já sou o contrário, eu já vim para análise de sistemas, né? E eu lembro que eu prestei vestibular, né, para direito. Eu trabalhei durante 1 ano e meio em um escritório de advocacia de contingência muito grande. E ali eu achei muito interessante a dinâmica do direito. E eu achava que eu tinha todo o perfil para o direito. Ainda acho até, de certa forma. Não sei, lá na frente talvez a gente faz alguma faculdade, assim, só para poder contemplar, fazer um check, assim, na vida, Cara, né? me falaram que empreendedor tem que fazer direito pra ter uma noção Então, geral. eu acho que direito e administração são 2 coisas que o empreendedor deveria fazer, né? Conhecer sobre o direito, né, e tudo mais, o funcionamento da lei, e depois também a administração, que é aprender mesmo a gerenciar uma empresa, né? Isso é importante, né? Os processos e tudo mais, né? Mas como eu trabalhava no direito, então tudo aquilo que você tem você tá dentro daquilo, você tem uma tendência a puxar. Eu ofereci o vestibular de direito, passei em direito, aí depois eu falei assim, cara, não é isso que eu quero não. E aí praticamente com 1 mês eu fui para análise de sistemas.
porque também era algo que na época estava muito em tendência, a gente estava num processo de escassez muito grande na área, e eu tinha acabado de mudar ao setor dentro da empresa onde eu estava, né? Fui mais para a área de tecnologia. E Que aí, ano foi isso? Isso foi 2009. 2010. Rapaz. 2009, 2010, mais ou menos. Eu sei, eu tenho uma fragmentação que eu lembro por idade, mas o ano específico não, mas eu acho que 2009, 2010 ali, mais ou menos. Foi 2009. 19 ainda tava no ensino fundamental. Então, 2009. Eu também. E 2009. E aí eu peguei e entrei na faculdade de análise de sistemas, entrei na Uniderp. Né? Era a transformação de Uniderp para a Anhanguera na época, né? Vendo essa transição. Que foi uma loucura aquilo, cara. E aí tava fazendo, cara, eu lembro até hoje, tem a coisa mais maluca. Eu entrei na faculdade, cara, a minha sala tinha 100 e poucas pessoas. Se você chegasse um pouquinho mais tarde, você sentava em cima do tablado, cara. Colocava a cadeira em cima do tablado, porque não tinha lugar. E a gente bravo, cara, com a faculdade, porque não sai de mais uma sala, né? Vamos dividir essa sala. Aí, tipo, os caras nem, tipo, cara, faça um mês. Tá, já tinha, assim, vamos supor, 80 alunos. Entendeu? Tablado já não porque tava todo mundo mais, entra, reduzindo. cara. Porque todo mundo dá análise de sistema, eu vou fazer site, você entendeu? Programar e tudo mais, né? E você entra na teoria brava, né, cara? É lógica de programação, é matemática, é tudo isso, né? E aí depois, quando foi no final do curso, formou eu e mais um. 2 caras. 2 caras. A minha colação de grau foi eu e um colega meu, que eu troquei, fui para Estácio de Sá depois. Me formei na Estácio. Era uma faculdade muito boa na época, não sei como está agora, né? Mas era uma faculdade muito boa, principalmente nessa área de análise. E eu formei eu e mais um, você acredita? Nossa. Interessante, né? De 100 pessoas formam 2. Pois é. E assim, na minha turma da Uniderp formou acho que 5 apenas, sabe? Foi coisa muito engraçada isso daí. E depois logo quando eu terminei a faculdade, eu virei sócio de uma empresa que foi muito engraçado. Eu era gerente dessa empresa e quando a gente começamos a trabalhar, a gente fez eu sempre tive muita questão de processos, assim, né? Definido, otimização de trabalho. E eu consegui fazer uma redução de quase 70% do quadro de funcionários dessa empresa. Porque eu fiz uma centralização que era distribuída. Era uma empresa que prestava serviço em órgão público, na área de gestão de documentos. Então, cada secretaria tinha uma quantidade de funcionários. Então, a gente criou uma dinâmica de recolhimento de documentos, centralizamos isso daí e criamos uma linha de produção. Então, assim, fez uma redução drástica. Amigo, eu não sabia que você tinha feito os processos, mas sempre que eu ouvi de você, um amigo Léo falou, cara, o Felipe é extremamente organizado. Você vê como você leva para todos os seus negócios isso, né? Essa organização, esses processos. A gente acha que não é, né? Mas depois a gente vai conversando, porque eu acho que ainda sou muito desorganizado em algumas coisas, sabe? Mas quando eu vou conversando com outras pessoas, eu vou falar assim, isso é muito metódico. E aí eu não vejo, eu me cobro algumas situações que eu preciso me organizar. É lógico que a gente é muito organizado em algumas coisas. Negócio comigo, eu sou muito reto, né? Muito linear. Aí tem algumas coisas na vida da gente que a gente deixa um pouquinho mais bagunçado, né? Mas eu ainda me cobro muito sobre isso daí. Mas a faculdade me fez, como eu sou muito direto, essa questão da lógica, eu trabalho muita lógica na minha cabeça. Você que é da parte de engenharia deve ser também muito lógico também para você, né? Tem bastante. Então, isso facilita muito a minha vida, você entendeu? Eu sou muito lógico. Eu vejo alguma coisa, eu quero resolver aquilo dali, você entendeu? Então, eu não fico focado no problema. Eu foco muito na solução. Como que eu vou resolver isso daí? Então, eu fiz essa organização. Aconteceu algumas situações dentro da empresa, do quadro societário, e esse que era o meu patrão na época veio e me chamou para ser sócio, né? Eu tinha recebido uma proposta muito boa de uma empresa muito grande aqui em Mato Grosso do Sul para ser gerente de projeto lá dentro deles. E quando eu levei a questão de salarial, era quase o dobro do salário que eu ganhava na época, tudo mais. E ele falou assim, eu falei, cara, por mais que aquele clichê, né, não é que eu quero sair, né, mas o salário é tentador pra caramba, né. Mas ele falou, Felipe, se eu melhorar um pouquinho isso daqui e eu vou te colocar no quadro societário, né, eu te dou 10% da empresa e tal, e você ficar. Aí eu falei, pô, pra mim é fantástico. Vamos ficar, porque o projeto era muito interessante, né? E ficamos. Com mais uns 6 meses, eu mudei para Minas. Houve uma oportunidade, a gente trabalha muito com órgão público. Houve um contrato muito grande em Minas. Mato Grosso do Sul, na época, estava muito fechado, porque política e tudo mais, estava muito fechado, questão de licitação.
E aí nós fomos para Minas Gerais. Era um estado muito promissor, são 854 municípios. Então você circula um raio de 100 km, você tem 40, 50 cidades. Então para nós era muito interessante a ponte aérea também, porque a gente estava abrindo outros mercados fora outros estados, né? Então pegando no norte, pegando no sudeste, alguns contratos. Então a ponte aérea de Minas era muito mais viável do que Campo Grande, que é final de rota, né? Então para nós era muito mais fácil. Mudei para Minas. Lá a gente começou a desenvolver, crescemos muito, muito mesmo. Muito, a gente foi trabalhando, fomos expandindo muitos negócios. E quando chegou um certo momento, né, a gente começou a ter alguns conflitos de ideias, de tecnologia. Eu queria focar mais na tecnologia, por conta dessa otimização que eu sempre gostei. E meu sócio na época, ele tinha mais essa questão mais conservadora, era uma pessoa um pouco mais velha do que eu. E aí a gente ouvia esses conflitos, né? E aí houve a oportunidade de entrar por conhecimento de um amigo que tinha uma fábrica de cosmético. Entrei no cosmético. Fui para Uberlândia, morava em Itabira, Minas Gerais, próximo de BH, Vale do Aço, onde é o berço da Vale do Rio Doce, né? Então toda a cidade, a coisa mais maluca que tem, é girada por conta de minério de ferro. Toda a região é minério de ferro, é a coisa mais maluca que tem. A economia é gerada. Então, assim, eu tenho muitos amigos que são engenheiros, empresas de engenharias, por conta do minério. Eu tenho vários amigos que se formaram comigo no mestrado que foram para lá. Foi para lá. Vale. Exatamente. É engraçado, a cidade ela gira em torno da Vale do Rio Doce. É assim, a pessoa parece que nasce pensando em trabalhar na Vale do Rio Doce. E aí, eu fui para Uberlândia. Era um mercado muito novo, eu fiz uma pesquisa de mercado muito errada na época por conta da região, apanhei muito em Uberlândia, lá eu vendia a empresa lá, né, e comecei, nesse mesmo tempo, eu comecei a trabalhar aqui em Mato Grosso, porque minha família era daqui, né, e acabou que eu voltei para Mato Grosso, e eu falava assim, não vou voltar para Mato Grosso, que aquilo é o fim do mundo, né, e acabei voltando, só que com uma outra visão. Hoje eu vejo Mato Grosso como um celeiro, né? Ainda é um celeiro. E tem muito campos para se explorar. E eu lembro que há 6 anos, ou 10 anos atrás, vamos colocar, Campo Grande era tudo 3. Era 3 lojas de materiais de construção, 3 lojas de não sei o quê, 3 lojas de não sei o quê, tudo 3. Você não tinha, assim, uma ampla concorrência. Né? Até a gente vê, assim, tem 40, 50 anos essas lojas, né? E são tudo 3. Ainda existe muito isso, mas o mercado já está mais aquecido aqui dentro, né? Então, eu falei, cara, existe possibilidade, existe um mercado que tem que ser explorado, né? E como que a gente vai explorar isso, né? E aí foi quando eu vim para cá com a marca e as coisas começaram a acontecer. Lógico que a gente aprende, toma muito na cabeça, né? E foi quando eu conheci o CJ, foi quando eu conheci a associação. Bem no meu retorno também. Eu retornei para cá realmente, efetivamente, em novembro de 2019. E acho que logo no comecinho de 2020, né, que foi aquela pandemia e tudo mais, apareceu a Associação Comercial. Eu fui em alguns eventos também da Associação Comercial. Nisso fui convidado para ir numa reunião lá na associação. Quando eu chego lá, eu conheci o William. Verdade, chegou a dar para ir pro CJE. Exatamente, foi quando a gente foi apresentado o projeto, né, do CJE, né, que queria um conselho com jovens empresários para a gente poder fomentar, para trazer conhecimento e tudo mais. Era eu, o William, o Jean, né, o Wellington e a Mayra que estavam, né? 5 pessoas na sala. 5 pessoas na sala. Foi muito engraçado. Era legal a gente pegando o papel assim, o que a gente vai fazer? Gente, vamos pensar. Não, e foi dado assim, ó, vocês escolhem quem vai ser o coordenador, né? Olhando pra cara dele, vai ser você. Foi uma coisa bem engraçada. E aí, a partir dali, foi bem interessante, sim, eu falo, é uma coisa que o William pegou cru aqui dali e ele tomou conta sozinho, praticamente, sim, por conta que não tinha uma definição do que seria, nem a associação também tinha uma definição realmente do que seria o CJE. Então o William foi moldando aquilo e as coisas foi acontecendo para construir o que é o CJE hoje. Então o William foi trazendo conhecimento junto, lógico, o network que ele tem, né, através dos restaurantes, pessoas que passam, né, hoje os restaurantes do William são as maiores referências aqui em Campo Grande, né, então isso daí, através do know-how dele, do conhecimento dele, ele foi trazendo essas pessoas para palestrar, foi enganjando, né. E o grupo foi falando, acho que foi força, assim, eu falava, William, melhora tal coisa, vamos fazer tal coisa, e foi acontecendo. Daí começou a entrar pessoas novas, o Bruno entrou, a gente foi mantendo, o Felipe foi trazendo gente.
Quando a gente viu, o CJT virou um corpo orgânico, né? Exatamente. E aí, fazendo um link, né? Fiz a faculdade, formei, né? E eu formei, que eu falei, fiquei nem 4 meses aqui em Campo Grande, fui. A minha área da minha empresa era tecnologia, né? Então, assim, era um segmento de tecnologia. Isso me ajudou muito dentro da empresa, porque eu acabei virando um gerente de projeto dentro da empresa. Então, toda a modelação de sistema, toda essa parte, eu nunca gostei de programação. Então, assim, programar um código, você fala para mim, lembro mais ou menos. Mas a minha parte sempre foi a parte de gestão de planejamento. E isso também me facilitou muito dentro da empresa, por conta dos processos que eu criei. Então, eu tinha uma linha de produção dentro da empresa, né? Então, a gente chegou a ter 64 funcionários em linha de produção dentro da empresa. Então, tinha um galpão com mais de 1.000 metros quadrados, né? De gestão de armazenamento, de documento, tudo mais. E produção de mais de 15 milhões de papéis por ano. Então, era coisa bem absurda. Gigante, gente. Ficou uma empresa muito bacana. E assim, Felipe, daí você mudou para a área de cosméticos, hoje uma nova área. Sim. Daí foi até quando você entrou no CJT. Mas hoje você desenvolve essa área bem, é uma empresa sua consolidada, robusta. Mas a tecnologia de vez em quando dá uma picadinha ainda. Cara, eu vou te falar, todos os processos dentro da empresa, né? Eu sou muito na parte disso. Otimização, cara. Se eu pegar assim, eu fico analisando. Hoje eu tenho uma pessoa que cuida de toda a parte, mais ou menos, do escritório. Porque eu consegui implementar algumas ferramentas que me otimiza tudo. Você entendeu? Eu tenho um sistema que ele me gerencia. Antes que eu precisava de 3 pessoas, ele me gerencia tudo. Então, uma pessoa sozinha dá conta de gerenciar, porque o sistema ele já dá. Então, você só precisa informar, né? Lógico, no começo precisa ser qualquer sistema, né? Que as pessoas têm que entender, que eu vejo muitas empresas, a gente estava falando ontem sobre planilhar, nem que se fosse planilhar, né? A parte financeira, mas precisa informar. Mas tem depois disso, tem que abastecer. Né? Essa primeira etapa é muito chata. É chata, que muitas pessoas desistem. Só que depois que você colocou essas informações dentro do sistema, as coisas fluem de uma forma simples, né? Então, eu consegui trazer isso para dentro, lógico, da empresa. Eu levo isso para dentro dos meus clientes também, sabe? Eu tento colocar dentro dos meus clientes. Cara, como que você tem gestão financeira? Que é muito importante hoje. O meu problema dentro do meu mercado é a parte de gestão financeira, tá? Meus clientes. Isso é muito forte. É dinheiro na mão, né? É muito forte o problema de gestão financeira. Mas, o que acontece? Então, eu consegui implementar isso através também por conta da faculdade. E aí, fazendo o link que eu falei das jovens, né? Todo mundo fala, hoje não precisa mais formar, não precisa mais de faculdade. Cara, o que vai ser para frente? Se nem todo mundo resolver agora não ter mais faculdade. A gente já tem uma escassez de profissional qualificado, né? Então, os próprios empreendedores têm dificuldades, já tendo conhecimento, tem dificuldade, imagina sem conhecimento. Né? Porque os caras falam assim, vou fazer um curso na internet e aí a partir dali eu fiz um curso de empreendedorismo, né? Empreendedorismo é muito diferente, cara. Empreendedorismo é na prática. Não existe esse negócio de fazer um curso de empreendedorismo. Você tem uma visão de como é, né? E mesmo tendo conhecimento e tudo mais, é difícil, cara. Então, assim, hoje vendo, fazendo um link, né, dos jovens, eu vejo, cara, tem que fazer uma faculdade. Lógico, aquela coisa de antigamente mesmo, conservador. Faz uma faculdade que vai te dar dinheiro, depois você faz por amor. Depois o que vem por depois você faz por amor. Que vai te dar resultado, né? Precisa disso. Pode falar. Não adianta, tipo assim, o pessoal hoje reclama muito de mão de obra desqualificada, Sim. né? E aí a mesma pessoa vai lá e fala, cara, não precisa de faculdade, não precisa, faz um curso qualquer. Mas o curso qualquer talvez não dê o conhecimento necessário para as pessoas, né, desempenharem as funções que estão são vagas hoje, né? Exatamente. Imagina como que você vai ter uma pessoa da contabilidade da tua empresa sem contador. Como vai ser isso daí? Né? Então, é umas coisas que a conta não vai fechar, né? Não vai fechar. O estudo é muito importante. Muito importante. Então, assim... Contínuo, esse é um ponto. A gente não para de estudar. E talvez hoje falar, mas se eu não estudasse, eu conseguiria fazer as mesmas coisas. Mas a faculdade ensina a gente a pensar. Sim, ensina você a buscar, né, a ir atrás e se desenvolver também. Eu acho que ajuda muito. Eu vejo, até fazendo um link, a questão do conhecimento, ainda falta muita coisa na faculdade que ela não entendeu nesse novo mercado, né? Eu acho que algumas faculdades já estão melhorando isso daí, que é a parte, assim, de a visão de mercado.
que você aprende a ser muito técnico, você aprende como é as coisas, mas não aprende como é o mercado, né? Como vende, como se posiciona, nada. Exatamente. Então, isso daí eu acho que é um fator que as faculdades também já estão se modelando, né? Se atualizando o modelo de ensino, né? Para poder... até mesmo porque acho que a evasão de educação está muito grande, né? E elas precisam se antenar isso daí também, eu acho que para poder também atrair o jovem para dentro da dinâmica do conhecimento ali dentro da faculdade, né? Mas isso daí, eu fiz 2 pós, né? Fiz uma em tecnologia de informação e que, por incrível que pareça, você fala tecnologia de informação, então mais tecnologia, que era uma faculdade 100% focado em gestão. Gestão de dados, gestão de informação. Tudo, cara, em gestão. Processo, gestão, tudo mais. E aí eu fiz uma outra que era gestão estratégica. Legal. Né? Que foi até em cima do case de Harvard, a gente tinha muito case, Boeing e tudo mais, né? Xerox, né? Falando muito sobre o que a Xerox sumiu a Xerox, né? no mundo, né? Então, alguns cases que teve. E essa de gestão estratégica foi um que também me modelou bastante no sentido, acho que de ser essas questões de processos, de ver um pouquinho diferente os erros e tudo mais, né? Foi bem bacana. E você fala da importância de estudar, que agora tá essa linha, não precisa, eu vou só empreender. E aí tá famoso isso. Fui viajar para São Paulo mês passado. Do meu lado tava um dos caras das maiores empresas de nutrição animal de Mato Grosso do Sul. Tava indo fazer uma pós em São Paulo. Pra você ver. A empresa já é gigante. Sim. Ele poderia falar, não, então eu fazendo a pós, porque assim, a empresa tá numa nova fase. Sim. Se eu sou o CEO, eu tenho que estar nessa nova fase. O que eu não sei ainda Porque é isso, a gente não tá no nosso próximo nível porque a gente não sabe. Uhum. Porque o empreendedor é extremamente executor, a gente executa o que a gente sabe. Mas às vezes a gente não sabe o que a gente tem que executar ainda pra próxima fase, né? É que a gente tem muito aquelas coisas assim, alguns cases de sucesso externo, vamos colocar, Steve Jobs, mas ele não formou, cara, é lógico que foi momentos diferentes, né? Não, e o que ele fez, ele tinha conhecimento para fazer. Exatamente. Então, ele já tinha o conhecimento suficiente para fazer o que ele fez de início. Sim. A partir daí, com certeza, foi buscando referência, foi conversando, foi desenvolvendo e aprendendo também, né? Sim. O pessoal essas referências que a gente tem, Microsoft, Apple, esses caras, eles não sabiam no início, lá no dia 1, o conhecimento que era necessário para construir uma empresa de 1 trilhão, né? Sim. Eles foram, com certeza, aprendendo ao longo do caminho. Cara, e você sabe uma coisa? Eu até escrevi uma vez no Instagram, eu tenho que voltar a fazer isso. Aquele mito da empresa de garagem, sabe? Porque assim, a gente vê alguns casos de por exemplo, a minha família, meu pai até a 4ª série, ele trabalhou pra caramba e fez acontecer o dele. Mas a gente não é uma empresa daquele nível, né? Bilhão. E as empresas que a gente tá vendo, os caras bilionários, eles falam que saem de uma garagem, cria todo o storytelling. Fizeram um artigo e foram buscar as origens. Fulano de tal que fundou Microsoft. Esse cara já trabalhava numa empresa super fera, já tinha contato com muitas pessoas do setor. Sim. Depois ele foi abrir a empresa dele de garagem. Exatamente. Aí então, depois assim, constrói a história, né? Você abriu numa garagem, mas não foi tipo assim, não sei nada, não estudei nada, tô abrindo minha empresa aqui, vou na coragem. Não teve não isso. Não existe, cara. E aí eu puxo um pouco pro CJE de novo aqui. Tipo assim, a gente aprende muita conhecimento técnico. Você estava falando das faculdades, da pós e tal. O que falta é o conhecimento mais de mercado, mais de gestão. E aí, um pouco dessa visão a gente busca no CJE, né? A outra parte da vivência, do conhecimento. Que aí a gente está em contato com o pessoal que passou por dificuldades, que teve uma sacada no financeiro, que teve uma sacada no jurídico, e aí acaba fazendo uma palestra ou uma conversa, num cafezinho mesmo, e aí você vai pegando essas coisas, né? É um pouco do relacionamento que a gente tem lá. Eu falo que a gente tem uma pós-graduação e uma mentoria ao mesmo tempo no CJE, né? Se todo mundo soubesse o valor que isso agrega, né? O quanto é valoroso isso daí, porque, cara, você paga mentoria 15, 20 mil reais pra lá ficar 1 hora com o cara lá, talvez, lá, né? Vamos colocar aí, tá aí no auge aí, né? Pablo Marçal. Né? Quanto custa, sei lá, não tem noção de quanto custa hoje passar um dia com um cara desse e tudo mais, que muitas vezes, é lógico, o cara teve uma ruptura diferenciada e tal, mas a gente tem cases aqui dentro, entendeu? Similares, né? Coisas parecidas que podem chegar no mesmo resultado. Sim. Gratuito ali dentro, CJE.
né? Então, assim, e as pessoas muitas vezes não dão valor nisso daí, não veem dessa forma, né? E ontem, cara, foi uma frase bem bacana, que eu não sei quem foi que falou, sobre quem vem aqui vem só uma vez, vem para vender, né? E muitas vezes não vende e sai frustrado, né? Uhum. E aí eu falo assim, o desperdício, né, que tá tendo, né? Porque ela tá tão focada na venda dela que ela esqueceu do conhecimento, né? Que é o importante ali dentro, ali, né? É o conhecimento que tá... É o valioso, né? Que é o mais valioso, né? O CJE. conhecimento. Né? Não é vender por vender, né? Exatamente. O que eu falei ontem também, que muita gente entra no CJE buscando não só contatos, mas clientes, né? Só que conforme o cara vai se aproximando, vai frequentando as reuniões, vai participando das coisas da associação, você vê que não necessariamente você precisa ter um cliente ali dentro. Você mesmo fala, né, que nunca vendeu nada lá dentro do CJE, mas é só que prova viva. o relacionamento, as pessoas que estão ali, as conversas e as palestras também, Os amigos. Cara, agregam muito mais, talvez, do que ter 1, 2 clientes ali dentro. Com toda certeza. Minha área é cosmético, salão de beleza. Não tem um salão dentro. Assim que eu vi, passaram algumas pessoas, né, dentro do CJE que eram com salão, não permaneceram assim, foram uma vez ou outra esporádica, né? E eu não tenho clientes dentro ali. Eu não tenho clientes dentro do meu negócio, mas estou desde o início por conta do quê? Do conhecimento, relacionamento. Hoje eu tenho grandes amigos, o William é um amigo meu particular, o Léo é um amigo particular, então a gente conseguiu também desenvolver novos negócios. Eu e o Léo temos negócio, né? O Léo Almeida, a gente tem negócios juntos, né? Então assim, a gente desenvolveu novos negócios através do CJE, né? E a questão ontem, né, fazendo um link, você fica mais seletivo também, porque você começa a crescer com pessoas que têm o mesmo propósito que o teu. Que estão passando pelas mesmas dificuldades e tudo os mais. assuntos, eles têm que ser minimamente alinhados, né? Sim. Então, você tem referências de amizades anteriores, que Sim. eu tenho muitas, né? Que acabaram se afastando porque, às vezes, o cara não tem as mesmas dificuldades, não tem os mesmos assuntos, os interesses são outros, Os momentos, às vezes, os momentos são diferentes, né? E eu tenho isso também, né? Eu tenho meus amigos lá de trás, tal, e hoje eu tenho os novos amigos, né? Digamos assim, que eu vejo que são até, de certa forma, vínculos mais fortes, né? Porque os propósitos são muito parecidos. Então, assim, a sinergia disso daí é muito maior. É muito maior. Então a gente senta para conversar, por mais que a gente quer sentar para não conversar sobre negócio muitas vezes, acaba saindo assunto sobre negócio. Né? E é muito engraçado. Porque ontem eu fiz uma pergunta. Você pega o seu círculo hoje de amizade, lógico que hoje, nesse momento, o meu círculo de amizade é mais no empreendedorismo. Mas 4 anos atrás, por exemplo, antes do CJE, eram menores. O meu círculo de amizade eram outras pessoas. Né? E hoje... acaba que para você, talvez, assim, pelo menos eu posso falar por mim, eu consigo ver negócios mais de forma mais dinâmicas, mais fáceis, entender maior, porque eu converso contigo e falo assim, cara, o Bruno falou um negócio, cara, que faz sentido isso daí. E aí você pega e começa a aplicar aquilo ali. E é nítido a mudança, cara. É nítido. É uma coisinha assim que você fala, por que eu nunca pensei nisso? É umas coisas bobas que a gente tem, né? Exato. De negócio. Né? Então, eu filtro muito isso. Igual você falou, muitas vezes nem ali dentro da reunião, que lógico que é uma mentoria que tem. Mas a gente tá ali no jantar, muitas vezes que a gente sai, um café que a gente sai. Tomando um café, comendo um salgadinho ali antes de começar a reunião, né? Exato. Aí você fala assim, caraca, bicho, por que eu nunca pensei? Sempre tem esse negócio, porque eu nunca pensei nisso, é tão óbvio que eu nunca pensei nisso daí que poderia, né, fazer. E é muito bacana isso, cara, é muito bacana dentro do CJE isso daí. A transformação que a gente tem, né, igual o William falou, se a gente for colocar 4 anos atrás, sou literalmente outra pessoa, né, outra pessoa, outra visão de negócio, outra visão como pessoa, né? A gente vai aprendendo e a gente vai criando um empreendedorismo correto. Isso que é bacana. A gente ali dentro não temos uma forma assim, nunca... o jeitinho brasileiro. Nunca demos jeito nisso. Nunca teve esse argumento dentro. E até mesmo com a gente nunca pensou, cara, vamos fazer assim para poder burlar alguma coisa ou então colocar debaixo do tapete. Nunca tivemos. A gente sempre sentou para poder falar sobre resolução de um problema, como melhor forma para resolver e tudo mais. Nunca tivemos. Eu acho que isso é muito importante. As referências também, né? Tipo, passou muita gente grande ali dentro também. Sim. Eu lembro da primeira palestra que eu saí assim, falei, cara, o CJE é top demais. Como que... Ainda bem que eu faço parte, que foi a do Thiago Normando.
O Thiago O Fera. Thiago é fera, cara. Thiago é fera, cara. Tiveram outras, claro, da Mike Cook, teve a do Doneda. Sim. E, cara, é sensacional, assim. A gente vê que aqui dentro do estado tem referências muito boas, que a gente não precisa ficar buscando só referências de fora, né? Tudo bem que referências você pode ter quantas você quiser, né? Mas a gente consegue ver no CJE que aqui dentro tem empresários fortes, tem empresas boas, bem estruturadas, e que não é jeitinho, né? Sim. É trabalho duro, é organização, é uma sacada. E o pessoal aqui tem capacidade para fazer. Aí a gente acaba se inspirando e tentando fazer igual, né? Exato, e é legal porque assim, lá, como é a casa do empresário, a gente tá dentro da associação comercial, o empresário vem sem máscara, né? Ele consegue abrir pra Sim. gente. Ah, isso aqui a gente tem dificuldade, a gente tá resolvendo assim, isso aqui a gente vai melhorar. Então a gente consegue ter lá meio que tem aquele programa lá da mesa redonda lá, Roda Viva. Roda Viva. Tipo uma roda viva empresarial, porque ele conta a história e a gente começa a perguntar isso em funcionário, o que você está fazendo? Então a gente consegue ter uma até pra eles. experiência. Até que para quem vai palestrar, eu acho que volta até com mais conhecimento. Você entendeu? Porque são perguntas que muitas vezes você faz, porque o círculo desse também empresário deve ser também reduzido. E aí eu acho que essas perguntas que se fazem para ele, eu acho que o cara pega e fala assim, por mais que ele implementou tudo mais, ele durante aquilo ali, depois ele sai dele e fala assim, cara, aquelas perguntas que fizeram, né? Talvez eu vou ter que ajustar isso daqui novamente, eu vou ter que fazer isso. E eu acho que até para eles a entrega deve ser muito interessante, porque é perguntas de negócio, cara, que ele gostaria talvez de estar respondendo realmente. Aqui Quase um Shark Tank, né? Ah, como que você faz? Aí ele tem que pensar como é que acontece para ele responder. Sim. Numa dessa ele acaba, cara, respondi aqui, beleza, mas não tá tão legal isso que eu falei. Pode ser melhor. Será que dá para mexer no A processo? gente ia depois fazer até aquelas pessoas que fizeram palestras ali com a gente ali, depois fazer um programa, eles, cara, né? conversar com eles sobre depois do CJE, se teve algum insight, alguma coisa que eles mudaram e tudo mais, Pode ser, eu gosto da ideia. né? Porque assim, eu falei pra gente ali fora ali, cara, o William, antes do CJ era uma coisa, o William pós CJ é uma coisa totalmente diferente. Acho que mais maduro, a gente aprende no associativismo muito a lidar com ego de modo Sim. geral. Eu acho que o ego é o principal inimigo do empresário, é o que derruba o empresário. E no associativismo a gente se desprende do ego, Sim. porque não é o grupo de uma pessoa. Hoje nosso presidente é o Renato Paniago, um presidente maravilhoso da associação comercial que incentiva lideranças. E que ele fala, eu tô aqui enquanto eu puder, daqui a pouco vai vir um outro presidente que eu vou formar e eu vou continuar com o projeto. Então assim, não é um projeto de uma pessoa particular, ou seja, não é o William, não é o Felipe, não é o Bruno, é um do grupo. Um grupo. Então não tem alguém ali que tem um ego a mais, porque aquela pessoa que vai na frente, ela tá servindo, daqui a pouco ela volta, contribui e o outro assume. Isso que é o legal do CJT. O ego, a gente aprende que não existe o alecrim dourado, né? Não, eu não sou bom tanto que sou melhor que todo mundo. Não, o todo é melhor do que eu só. Sim. Então assim, quando mais eu aprofundo no CJT, no associativismo, mais eu melhoro como pessoa e como empresário. Você fala, cara... Esse é um ponto, né? A gente tá num grupo de todos líderes, né? Todos empresários, todos... Ali não tem, né? Não é uma relação de líder-liderado, né? Tem todo mundo ali é empresário, que você falou, e um dia o cara tá lá na frente, contando a história dele, como que ele faz, os números, e outro dia ele tá sentado assistindo outra pessoa fazer o mesmo, né? Exatamente. Tá aprendendo. Então a gente tem a gente treina isso. E tem um livro da formação de liderança que a gente participou, que é o Ego é o Seu Inimigo. Que ele falou uma coisa maravilhosa. A gente tem sempre alguém acima pra nos inspirar. Pra gente falar, cara, eu vou chegar lá. Alguém abaixo pra gente ensinar. Pra gente não achar que a gente é ruim demais pra não ensinar ninguém. Sim. E alguém no nosso círculo pra gente estar sempre motivando, rivalizando assim no sentido bom. No CJT a gente tem isso. A gente tem nosso grupo, tá todo mundo se incentivando. A gente tem cases de pessoas que vão lá, pô, isso aqui posso crescer mais na minha empresa, dá pra chegar lá. E tem pessoas que chegam lá que a gente ensina. Ontem chegou uns meninos com 17 anos lá, eu fiquei, caramba. Teve uma pergunta, fui dormir refletindo, cara. Ele falou assim, vocês estavam conversando antes ali, cara, o que você faria se você tivesse de 17 anos, que é a idade dele, né? E pensei, não sei se eu faria alguma coisa diferente, porque as circunstâncias, as decisões que eu tomei me trouxeram aonde eu tô hoje, tô contente. Claro que buscando sempre melhorar, mas se ele tivesse me feito a pergunta,
talvez eu teria dito o seguinte para ele, cara, eu não teria feito nada diferente, talvez tivesse feito uma coisa a mais, que é o que ele está fazendo. Vendendo, trabalhando, buscando conhecimento, buscando contato. Porque eu com 17 anos, cara, eu nem empreendedorismo eu não sabia o que era. Então eu acho que ele já está muito na nossa frente ali. É verdade. Eu acho que isso que eu diria para ele. Eu não faria nada diferente, viveria minha vida normal. Talvez tivesse feito a mais, que era talvez vender, pegar uma paçoca, vender na rua, uma coca. Criar um pouquinho mais de casca antes. Isso, exatamente. Porque depois, quando a gente começa, eu abri a empresa sabendo fazer projeto. Não sabia nada de gestão, não sabia a parte administrativa, a burocracia, o jurídico. A gente vai aprendendo no dia a dia, né? E assim, Bruno, quais são os aprendizados, você fala assim, que fez vocês terem sucesso, alguns princípios que vocês falam, cara, isso quem está iniciando tem que abraçar e não largar mais? Cara, você falou de princípio, não tem como não lembrar dos princípios da empresa. E uma coisa que é um princípio que a gente desenhou lá no começo, primeiro dia, cara, o que a gente vai focar? Princípio número 1, a gente até passa isso para os funcionários. Tem ordem os princípios que a gente fala, e o primeiro é capricho. E você fazer as coisas bem feitas porque você pode fazer, não é para agradar cliente, não é para ser mais bonito que os outros, é só, dá para fazer bem feito? Então vamos fazer bem feito. Né? Vai dar praticamente o mesmo trabalho. Então, eu acho que um aprendizado grande, que deu certo, né? Na verdade, a coisa que a gente faz desde o começo é tentar fazer o melhor possível. Porque você vê que nem todo mundo faz isso. Tem muitas empresas que fazem por fazer, que faz o básico e entrega. Eu acho que um exemplo legal disso é a sua empresa de marketing. A gente estava conversando ali, você falou, cara, a gente talvez cobra menos que o pessoal e tenta entregar mais. Isso é capricho. Né? Às vezes uma outra empresa maior cobra mais, o que está no contrato eles entregam, mas é isso, é uma relação fria, né? Quando você tem o capricho no meio, na relação, já é um negócio diferenciado. Você está fazendo o bem para o cliente, você não está só ganhando, não é uma relação simplesmente comercial ali de transação financeira, é um negócio que eu cresço, você cresce, eu entrego um pouco a mais, você indica para alguém, você sai com uma satisfação maior, comenta com o pessoal e todo mundo cresce, né? A marca cresce, o cliente fica satisfeito. Então eu acho que o principal é capricho. Capricho. Essa frase foi maravilhosa. Eu não lembro qual que era a formação que a gente estava falando. O primeiro livro era da formação. Foi o primeiro da formação em liderança. Do Bernardinho, né? Sim. Falando dos princípios. E eu achei tão legal a maneira como o Bruno explicou isso. Eu falei, cara... É tão clara a comunicação que às vezes você vê os pilares da empresa ser referência e tal coisa, não sei o que. São coisas difíceis, né? Daí quando você vê capricho, o Bruno e o Andrei colocaram isso, eu falei, cara, é tão claro. E às vezes é um erro de comunicação que nós temos, né? Eu acho que o que eu aprendi também na minha trajetória é comunicação. Eu errei muito em comunicação, sabe? Às vezes explicar alguma coisa, achar que eu tinha explicado bem e não tá claro. Eu lembro de uma vez que eu tava conversando com o meu gerente de um evento. E ele é tal coisa, daí eu coloquei, tipo assim, E daí no outro dia tava tudo errado. Eu falei, mas Leandro, pô, eu falei Ele falou, não, você colocou eu não sei o que é isso. Eu falei, pô. É uma falha de comunicação 2 vezes, né? O cara não entendeu nenhum. Eu coloquei, tá certo. Ele falou, cara, você escreveu um negócio que eu não entendi aqui, toquei a vida. Eu falei, poxa, erro meu. Se tivesse falado, não, tá tudo certo, manda bala. Eu tenho algumas dificuldades na parte de ensinar, sabe? Por ter esse raciocínio muito lógico, acaba que a gente quer fazer a coisa assim, sim, sabe, né? Eu tenho muita dificuldade com isso também. Então. Até para ouvir pessoas que gostam de dar um pouco mais de volta, que gostam de... Nossa, eu tenho dificuldade de conversar com gente assim. Eu tenho que ficar me policiando para não atravessar. E aí, vamos... É assim, vamos fazer? É isso. Eu tenho esse problema. É assim, quando a pessoa próxima fala assim, o que você quer? O que você quer? Tipo assim, corta, não faz o contorno, não precisa, vai direto, né? E eu tenho esse problema muito sério. É uma coisa assim que eu tento melhorar. Porque cuidar, algumas pessoas entendem como grosseria, né? Exatamente. Meu irmão gosta, meu irmão não, você vai aqui, vai perto aqui. Mas o Jean é desse jeito também. Eu sou muito fácil de aprender, assim, por exemplo, mexer no sistema, cara, dou uma olhada assim, porque pra mim é lógica, né, dentro de uma coisa, eu dou e aí eu falo, quando eu vou ensinar alguém, um funcionário, alguma coisa, você tem que clicar aqui, aí a pessoa assim, tá, aí eu falo, vai lá agora,
Aí faz tudo. Falei, cara, pensa na lógica, né? Você tem que abrir, clicar, vai abrir, depois você vai digitar, depois você vai fazer tal. Pensa uma lógica, assim, que você tem que criar, né? Aí hoje, assim, dentro da empresa, minha irmã me ajudou bastante, que ela é consultora de ISO 9001 e ela é consultora de qualidade, né? Então acaba que ela cria processos, né? Então dentro da empresa tem vários processinhos. Lógico, conforme o tempo você vai ter que ir ajustando, porque as coisas vão mudando, né? Então aí vai modelando. E aí esse ano ela foi lá de novo lá e fez todas as normativas, né? De procedimento de trabalho, tudo mais, que isso é muito importante, tá? Vocês que trabalham com procedimento de padronização. Né? A minha irmã, ela fez todinho pra mim, então ela senta com o funcionário, o que você tem que fazer? A hora que você clica, o que tem que fazer? Né? Cara, mas só que é o seguinte, isso daí depois, se você... um eventual novo funcionário, se você substitui alguém e tudo mais, você tem ali o processo e o padrão. Não é mais assim, que a gente tem aquele negócio. Andrei, vai lá e ensina o fulano agora. O Andrei vai ensinar do jeito dele. Aí o fulano aprendeu daquele jeito. Mais ou menos. Aí ele já faz uma adaptação do jeitinho dele. A hora que ele vai, o começo é aquela questão da comunicação ontem. Chega o assunto, a conversa, a gente fala um assunto, lá no final vem... o telefone sem fio, né? O telefone sem fio. E essas padronizações... E é importante não ficar só na cabeça, é manualizar isso, né? Colocar num documento. Mas então, lá é tudo documentado, cara. A gente tem documentado. Então, tem que sentar ao lado e tudo é assim, 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 assado. Mas por que você está fazendo dessa forma? Não, existe uma outra forma mais eficiente. Porque a gente modela dessa forma, né? A gente quer continuar do nosso formatinho, do nosso modelo. E nem sempre o nosso modelo é o mais eficiente. E a gente pensar em empresa, tem que ser eficiência. Eficiência. Não é o melhor, não é assim, o jeito mais fácil. É a eficiência daquilo, eficiente. Né? Você sabe que esse é um desafio, né? Os processos, eles são um desafio. Ainda mais pro empreendedor, que a gente tá sempre com novas ideias, né? Então a gente gosta de fazer tudo ao mesmo tempo. E às vezes o processo é a parte chata de empreender. Então você aí que tá empreendendo, você concorda com a gente que o processo é a parte chata de empreender. Sim, é a parte mais chata. É que ninguém quer colocar... para nós, por exemplo, que somos... a vitrine, de certa forma, que a gente que busca os negócios, a gente sempre deixa o processo por baixo do pano. Às vezes a gente, por ser dono, também quer burlar algum processo, isso aí passa uma imagem que, o processo não é tão importante. Sim. Isso aí é uma coisa para ser evitada também nas empresas. Que a gente fala burocracia, né, que é ali, né, alguns momentos, para você engenharia, tem que ter burocracia danada, porque você trabalha com carga, números e tudo mais, e não tem o jeitinho, né, porque um peso, uma medida que seja diferente, altera totalmente a estrutura, né. Na estrutura metálica a medida é milímetro. Então, assim, a gente não faz nada se não tiver desenhado o projeto aqui na frente do cara, para ele cortar, bater trena. Tem que estar tudo muito bem especificado. Então, tem que criar um padrão, dá trabalho. Aí tem não que criar dá um jeitinho. padrão. Não tem um jeitinho. Não né? tem. Eu falo assim, falando da venda, né? Hoje eu falo assim para todo mundo. Qualquer um que vem me perguntar, Felipe, aprenda a vender. Primeira coisa. Né, para empreender, eu falo assim, antes de processo até mesmo, porque primeiro é aquela coisa, primeiro você vende, depois você entrega, né? É o PDC, promete e depois corre atrás. Você promete e depois corre atrás. Porque a venda, né, você estava falando que teve passado por processo de venda, né, você estava comentando antes, né, questão de venda, eu aprendi a vender sem saber que eu estava vendendo. Né? Eu sempre tive habilidade em comunicação e tudo mais, mas eu não sabia vender. Os processos de venda, aqui também é processo, né? A venda é um processo, né? É um processo. E quando eu vim para o cosmético, que realmente era varejo, né? Você precisa estar à frente vendendo e tudo mais. E por situações de falta de mão de obra, eu tive para campo mesmo, para poder pegar e tudo mais. Eu lembro a primeira vez que eu fui num salão de beleza, cara. Você entendeu? Eu era muito técnico, eu sabia muito do produto, né? Esse é um erro também que a gente comete, principalmente no início, né? Você quer ser muito técnico, falar palavras... Às vezes a pessoa com quem você está comunicando que vai comprar ali, ela não sabe ela tá olhando pro cara falando técnico. assim, o que esse cara tá falando, né? O que é que você quer, né? O que você quer vender, né? É aquele negócio, né? Vende a furadeira, a pessoa não compra a furadeira, cobra um furo na parede. Um furo, né? na parede. E isso, eu não sabia. Quando eu comecei no vinho, gente, eu era chato, porque eu era técnico, né? Então eu queria falar de carvalho, explicar tecnicamente. Temperatura, tudo, né? Eu queria ser, tipo assim, técnico, falar umas coisas legais. E daí, quando eu fui evoluindo, estudando mais, eu falei, cara, eu não preciso explicar. Se eu tenho que explicar, eu tenho que explicar o porquê isso é importante pra ele. Tá, passo 12 meses de carvalho, o que isso muda na minha vida? Tem que explicar pro cliente por que isso funciona, por que vai pintar. Que o tanino dele é não sei o que, tal, né? Cara, você nem o que é pra tanino. Quem não sabe...
Esse é o negócio. Teve um curso lá na associação, não sei se vocês... Acho que você fez, Bruno, que teve um sobre gestão de varejo, não sei. Não, Acho que não. não foi. Então o pessoal do grupo, que era do grupo Friedman. Ah, sim, lembro desse E tinha os curso. passes das vendas. Sim. E tinha um passo lá, pinte o quadro na cabeça do cliente. É isso, é mostrar a prática, Sim. como que vai funcionar isso na vida. E se a gente não sabe pintar o quadro do nosso produto, a gente não vende. E a gente não tem tempo, às vezes, para vender o nosso produto. Às vezes é papum. E eu comecei a ver uns negócios, eu sempre muito complicado, assim. Eu sempre tive uma... Eu gosto muito... Acho que é um pezinho no acadêmico. Eu gosto de mestrado, sempre gostei muito de estudar, MBA e tal. Então a gente é muito complexo. E daí eu comecei a perceber que o segredo do empreendedorismo é ser mais simples. Simplificar os processos, simplificar a Sim. comunicação, deixar as coisas mais fluidas, né? Eu concordo. E daí na venda também. Às vezes a gente queria falar demais, floreava demais e não vendia. Eu fui aprendendo isso com o tempo, né? Eu ficava muito tempo no cliente, tal, e não finalizava muitas vezes bem a venda, né? Hoje, aí você vai aprendendo também sobre o público, né? Identificar o público e tudo mais. Hoje eu sei o que o meu cliente quer escutar, entendeu? Então eu foco no que ele quer escutar, né? O que é o para ele. Solução do problema dele, né? O que é o importante para ele ali. Então eu foco naquilo ali e tudo mais, tal. Vai dar certo, o cliente está preparado para aquela compra, ele não está preparado, então nessa primeira abordagem, se eu identifico que ele não está preparado para essa compra, eu vou ter que fazer um outro método, né, que é o que? De orientação, mais focado em orientação para ele, para que em numa segunda abordagem, muitas vezes ele vai estar preparado já para essa compra, né, que ele vai ficar com aquilo ali refletindo, poxa, aquele dia o Felipe veio aqui, falou sobre aquilo, interessante, e aí teve um probleminha, ele lembrou de mim, aí eu vou lá, chego lá e levo novamente a solução agora preparada para ele, né, já mais focado no pitch da venda mesmo. Então a venda é muito importante, né? E ali no CJE, vários momentos que a gente vai vendo, né? Lógico que a gente aprende sobre muita gestão da empresa, né? O dia a dia da empresa. Mas a venda também vai tirando gatilhos, porque a gente precisa de receita, antes de tudo. Não adianta ter a empresa perfeita, fachada maravilhosa, tudo bem organizado, melhor mobiliário, melhor equipe, o melhor profissional de contabilidade, gestão, tal, o processo todo, o melhor sistema do mundo, se não tem cliente, se não tem venda. Não tem empresa sem a venda, né? Sem a venda. Nada, é o início do processo. Exatamente. Então, assim, a focar em aprender a vender, né, foi uma das primeiras coisas que eu tive que buscar. Amigo, e entender a demanda do seu negócio, porque é uma coisa que a gente faz errado. Geralmente a gente pensa por nós, eu quero fazer isso aqui, e depois a gente vai procurar demanda. Eu demorei tempo para entender sobre isso, tá? E mesmo assim, o meu público, ele é um mercado que a gente fala supérfluo. Só que a gente está tentando trabalhar isso daí, que a gente já identificou, eu já identifiquei, tem inclusive pontos, o próprio mercado identificou pontos, que ele não é mais o supérfluo. O meu mercado, que é a beleza, que é o salão de beleza, ele tá saindo do supérfluo, tipo assim, sobrou um dinheiro, eu vou no salão. Não existe mais isso. Tá? É lógico que influencia muito a questão financeira do consumidor final dentro do salão. Mas hoje a gente já tem um processo que eu tento trabalhar isso na cabeça do meu cliente, que é o psicológico. A mulher, quando ela vai para dentro do salão, ela não está buscando o cabelo bonito. Ela está buscando autoestima que tem muito mais atrás para ela, que é o psicológico. Eu sempre falo um relato assim, pega uma mulher, acabou de ficar grávida, né, engravidou, tudo mais, tal, que ela tem uma transformação do corpo. Né? Vamos colocar uma pessoa que se cuidava. Desgaste energético grande, assim. Exatamente, uma pessoa que se cuidava bem, ia pra academia, tudo mais, tal. Vamos colocar o corpo padrão, né? Que a gente sempre fala sobre isso. Ela teve uma transformação, engordou 10, 15 quilos, 20 quilos. Você entendeu? Ela se olha no espelho e não se reconhece mais. O processo de emagrecimento dela vai ser mais dolorido. E muitas vezes ela desmotiva e tudo mais. Ela fica em casa, cuidando de guri, tal. Tem a questão de queda capilar. Você entendeu? Por conta dos hormônios, das vitaminas e tudo mais. Então, ela sofre muito com isso. E aí, ela começa a se olhar assim, e cada vez, porque a depressão e tudo mais, ela vai te empurrando cada dia mais para baixo, se você não busca muitas vezes uma ajuda. E nem todo mundo está preparado, porque nem todo mundo aceita também que você está num processo depressivo, muitas vezes. E quando ela vai no salão de beleza, tá? E que o profissional entende isso, que ela está num processo, através de conversa, que muitos profissionais, que eu tento trabalhar isso dentro dos meus clientes, que eu falo, eu deixei de vender produto há algum tempo.
Eu deixei de vender produto para vender uma consultoria para minha cliente. Então, eu sei que hoje, vamos colocar, 60% dos meus clientes, eles não esperam mais o meu produto. Eles esperam eu ali dentro do salão. Eles esperam a minha empresa ali dentro, para ele poder trabalhar isso dentro. Então, é aquela, senta para conversa, que ela entende que ela não quer cortar o cabelo. Não é o cortar o cabelo que ela quer. Ela quer uma transformação. Você entendeu? Que ela entende que não é o cortar. Muitas vezes ela não vai cortar. Talvez vai ser uma mecha que ela vai fazer, uma coloração, uma escova bem feita, uma maquiagem. E a cliente sai dali, cara, a gente tem vários relatos, cara. Da pessoa sair dali chorando, assim, falar assim, cara, eu não reconhecia mais no coisa. É isso. Ela já não tá mais pagando o corte, ela já não tá pagando mais coisa, não vai pagando a beleza em si. Ela tá transformar, é o psicológico dela, o sentimento. Não é cor de cabelo. E é isso que eu tento falar pro meu cliente que ele tem que vender. Não é mais resultado de antes e depois. O antes e depois é a transformação. Aquela pessoa que entrou para transformar naquilo. E é isso que o salão precisa vender hoje. E é difícil, porque assim, no processo a gente acaba se esquecendo. Meu negócio hoje é restaurante. Sim. E a gente corre muito risco, principalmente no nosso setor, de se ficar muito focado só no produto. Que é a comida, né? Porque é o principal. A gente tem que entregar um produto muito bom, de qualidade, sabor bom sempre, tempo correto, muito processo. Mas o meu negócio, ele não é comida. Sim. O meu negócio é a experiência, é o encontro das pessoas, é a celebração. É o status. É o status, porque eu tô naquele restaurante, eu gosto, pra tirar uma foto lá no Instagram. Sim. Então, o meu negócio, a comida é parte do meu negócio, mas não é o meu negócio. Não é o total, né? Isso que é difícil de enxergar, sabe? Enxergar qual que é o nosso real negócio, eu acho muito difícil, porque às vezes a gente se apaixona tanto pelo nosso produto, pelo que a gente faz, e por não entender o negócio, às vezes a gente quebra. Por exemplo, o sushi agora tá em alta. Vai que um dia o sushi deixa de estar em alta. Difícil, mas enfim. Se o cara achar que o negócio dele é só sushi, ele sai do mercado de alimentação. Sim. E fazendo o link da demanda, né? Então, assim, se eu depender só da demanda de mercado, que é o consumo normal, né? Que cada mês tem a questão de um mês tá mais alto, outro mês mais baixo, tudo mais, eu fico sufocado. Sufoca meu negócio. Porque eu fico dependendo do meu cliente e tudo mais. Então, eu preciso entender isso. Por isso que eu levo muito isso por dentro do cliente. Porque aí ele sai da demanda convencional. Ele cria novos serviços, ele cria uma outra abordagem, ele cria outra situação dele atrair esses clientes para dentro do salão. E aí a gente sai da convencional. Por exemplo, eu tenho uma baixa demanda janeiro e fevereiro. Fevereiro é o pior mês que temos dentro do cosmético, né? Por conta do quê? É os IPTU, IPVA, matrícula de guri, escola, material escolar, né? Dinheiro já tem outro destino. Já tem outro destino. Janeiro viajou, chega a faturona do cartão. Então, tudo isso influencia no fevereiro ser muito ruim. Só que o seguinte, essa cliente ainda está com alguma situação. Como que a gente vai trazer com que essa cliente não seja mais o valor que ela esteja imaginando que ela vai gastar, mas o benefício que o salão vai trazer para ela. Então, tudo isso daí você tem que pensar, né? E como você vai trazer isso para o cliente. Porque eu falei, eu deixei de vender cosmético. Você entendeu? Eu deixei de vender. Às vezes ela está escolhendo, assim, eu vou no cinema ou eu vou no salão? Exatamente. Então, às vezes, o concorrente do salão não é outro salão de beleza. Não Isso é um ponto que a gente aprende muito no CJT. O seu concorrente não é quem tá na tua cara que você acha seu concorrente. Verdade. Eu aprendi isso numa palestra, que o concorrente da Boticário não é só a Natura, não é só... O concorrente da Boticário é o Cacau Show. Cacau Show. Porque é uma Taulen, às vezes, Exatamente. dependendo... Pra mulher, não. Uma loja de roupa, uma farm da vida. Porque qual que é a ocasião de consumo? Presente. Sim. Você vai comprar um perfume, ou um chocolate, ou alguma coisa. Então, o pessoal até fala que quando acaba o perfume, acabou o amor. Então, você vê que é um jeito do mercado de queimar o outro concorrente. Porque o concorrente, ele não é direto. E as pessoas acham... Esse aqui é um ponto que o CJT nos ensina muito. As parcerias, elas também não são direto. Eu não vou fazer parceria com o Felipe, porque ele... Às vezes ele trabalha com beleza, eu trabalho com vídeo, não tem nada a ver. Daí, às vezes a gente conjunta e consegue fazer uma solução que inimaginável. Vou fazer um case aqui, como se diz. No início do mês, né, conversando com a Angélica. Que a Angélica é extremamente metódica, né, a Angélica. Então, assim, cara, você quer falar de varejo, cara, sempre querendo... Ali tem conhecimento, hein? E aí eu falei assim, a Angélica tinha comentado, falou, Felipe, a gente foi numa reunião, né, até da diretoria, e aí ela falou assim, cara, eu tô muito cansada. Tô muito cansada porque essa semana eu respondi mais de 400 clientes, atendi mais de 400 clientes e tudo mais. Eu falei, caraca, bicho, que loucura, né, isso daí, né? E aí eu tava com uma situação, eu falei, cara, o que eu vou fazer esse ano, né? Porque tem Black e tudo mais, né?
Falei, Angélica, como que você tá aí? Ela falou, tô cansado. Eu falei, cara, eu queria marcar com você. Ela falou, então vamos marcar agora. Assim, foi questão de 10 minutos. Vamos marcar agora que eu tô precisando sair aqui da loja, porque eu tô cansada. Preciso tomar um café, dar uma esfriada na cabeça. Cara, a Angélica falou assim, Felipe, esse mês de novembro temos 3 feriados. Isso quebra nossas vendas, né? Que a gente que trabalha com o varejo, né? Quebra a venda, né? Os feriados, né? Ele dificulta. Só que o seguinte, em feriado, o nosso cliente, ele quer o quê? Lazer. Então, o dinheiro que ele deixa de comprar, ele vai pro lazer. E eu nunca tinha pensado nisso. Porque realmente, se tem emenda feriado, o que a pessoa faz? Viajar. Então, ela deixou de comprar, que ela poderia estar aqui na cidade, ela poderia estar gastando com coisa, talvez um dinheiro que está sobrando a mais, ela poderia estar gastando comprando algo. É verdade. Você entendeu? E aí ela fez o quê? Ela vai pro quê? Pro lazer. Ela tá com o filho, ela vai pro um parque, vai pra Bonito, vai pra uma fazenda, vai pra alguma coisa, ela viaja. E eu não tinha pensado nisso. Eu falei, cara, realmente. Ela falou, o que eu fiz? Eu antecipei a Black. Eu não deixei a Black pra final do mês. Eu antecipei a Black para que eu pegue essa cliente ainda no processo da virada de cartão e tudo mais e tal. Falei, que sacada foi essa? E aí eu peguei e fiz o quê? Eu sentei com ela me deu várias dicas, falou, Felipe, teu produto não pode ser vendido para cliente, que a gente tem os home care, né? Que a cliente, além do produto que abastece o salão, nós temos os produtos que o salão abastece o cliente, que vende, como se fosse um boticário, que você vai lá e compra e tudo mais. E eu falei, poxa, meu concorrente hoje é o boticário. É o Dora da vida. Que por mais que não é dentro do salão, mas ele é o meu concorrente, principalmente no final do ano. O que eu fiz? Através da sacada, por isso que eu falo do CJE. Você vê a conexão que a gente cria. Através do CJE, entendeu? Uma sacada. Ela falou assim, por que você não faz umas sacolas diferentes de presente? Porque o teu cliente salão entregue isso como presente para ela poder, para o cliente levar como presente, não para ele levar para ele mesmo. Eu falei, poxa, sacada. Eu peguei, fiz uma campanha com alguns clientes chaves meus, levei essa sacada. Lógico, tem um custo, por exemplo, uma sacolinha daquela de papel, agora final de ano é R$15 cada sacola. Você entendeu? Aí você vai colocar isso daí vezes 1.000. Tá entendendo? 15 conto. Entendeu? Então, assim, é algo bem alto, né? E assim, para entregar, tudo demora e tal. Eu fui conseguir uma fábrica com menos quantidade de sacolas que daria para fazer, né? Fiz um investimento. E aí eu cheguei pro meu cliente e falei, olha, vamos fazer uma campanha. Vai vir uma sacola personalizada, mais focada em presente, com lacinho e tudo mais. Diferente da sacolinha que a gente entrega, que é a sacola convencional de plástico, né? Que vem com o logo da marca. Mas vai vir uma sacola assim, sensada, tal. Você pega X em produto, tá? Eu vou fazer um parcelamento melhor para você, mas você vai chegar X em produto e você vai ganhar. Eu vou te trazer para você focar na venda disso como um presente do seu cliente para alguém. Porque ela não vai comprar talvez uma Boticário, não vai comprar uma Eudora, né, uma Natura e assim vai. O cliente falou, pô, Felipe, sacada legal. Então ela não vai focar mais em vender para cliente, que você precisa usar porque o seu cabelo e tudo mais. Não, por que você não leva de presente isso daí? Aí fulano pode usar, ela pode fazer. Gente, isso Deus fez assim, ó. Cara, aumentou assim uns 25% do faturamento. Eu vi um kit que eu achei super legal, um kit de experiência. Então você tem a questão de produto, tipo no spa. Então, creme e tal, e vinho e coisas pra comer. Dá pra gente fazer um kit junto, fazer um collab, assim. Acho que ia ser maravilhoso. Não, perfeito. E não, o que eu tô falando, e essas collabs que tem que fazer, né? A gente precisa até trabalhar isso dentro do CJL. Collabs. Tem uma parceria, né? Vinho e cosmético num presente faz todo sentido. Né? Exatamente. Então, assim, são segmentos que hoje faz. Vamos colocar a Fine com a CIMED, né? Fine doces, né? Doce, CIMED remédio, lançou aquele protetor labial, que foi um sucesso, esgotou antes de vender, já estava esgotado, né? Digamos assim, né? Os caras tiveram que parar a indústria, não sei quantos por cento da indústria, para focar só na produção desse daí. Essas collabs. Mas eu tô falando do CJE. Então, assim, a Angélica veio, sentou comigo, tal, no café. Nós ficamos lá 40 minutos trocando ideia e ela me deu, assim, vários insights que deu. Até esqueci ontem de falar sobre isso para ela. E aumentou em 25% a minha venda em home care. Que legal. Pô, que massa. Você entendeu? Eu aprendi uma coisa com o Bruno e com o Andrei que eu sempre falo. Eles tiveram uma fase da Easy que eu acho incrível. E a coragem de vocês dois de posicionar a marca. Pra quem que tá em casa, se você não escolhe quem você atende e pega qualquer cliente, você vai ter mais trabalho. E o Bruno e o André sempre soube que tinha que segmentar, que a gente colocar o cliente ruim ia ser ruim pro negócio. Só que às vezes você desespera, você quer lucrar, você quer colocar cliente pra dentro.
E o Bruno Andrés falou, não, a gente segurou que a gente queria cliente de tal porte. A gente segurou tantos meses, eu não lembro ao certinho. Foi um tempinho, eu não lembro também. Negou cliente, Talvez uns 2 meses. negou faturamento, negou cliente que não era o perfil, porque eles queriam um padrão de cliente. E depois que eles seguraram, apertou, conseguiram o padrão que vocês queriam, eles reposicionaram para os clientes que vocês queriam atender. Cara, isso foi brilhante para mim. Eu falei, cara, é isso. A gente atendia muito, como eu vinha do projeto, né, o Andrei também, a gente vendia o projeto pro serralheiro, pra construtora, construir a parte metálica. E era muito projeto de Alphaville, de Dama, desses condomínios alto padrão, da parte de cobertura das casas. Então, surgia a oportunidade da gente executar muitas coberturas. E era um cliente que a gente não queria. A gente já, desde o início, buscando indústria, por causa da maior possibilidade de lucro, margem maior, né? Apesar da maior dificuldade. E a gente não estava satisfeito. Cara, aqui a margem tem que ser baixa, a gente concorre com um mercado que não é regulamentado, que são serralheiros, né? Não tá legal. Vamos parar de atender esse pessoal, vamos reposicionar para a gente pegar clientes desse porte aqui. Tá, como que a gente faz isso? Primeira coisa, vamos parar de atender os clientes que a gente tem hoje. E aí foi... Cara... Imagina, parar aí, de... Vamos fechar a torneira e vamos reposicionar. Pessoal, tem um projeto aqui pra vocês fazem. Cara, não vou conseguir atender, dava uma desculpa lá, não falava que não ia mais atender esse segmento, né? Mas a gente tá aqui buscando um projeto desse porte e a gente não consegue atender vocês agora. E assim foi. 1 mês e nada, 2 meses... Aí aparecia um negocinho um pouco maior, a gente tinha que pegar, porque senão as contas apertavam muito, né? E assim a gente foi subindo, apertando a torneira, fechando a torneira na área de clientes de porte menor e atrás, cara, prospecção. Atrás de gente maior, de mercado, de indústria, até que foi acontecendo, né? Foi subindo. Hoje a gente tá num porte que a gente acha legal, que é um pessoal, assim, é o nosso número, a gente fala. De área, de valor de contrato. A gente não conseguiria atender clientes muito maiores, contratos muito maiores, que aí o bicho pega, e muito menores também não compensa. Então a gente tá hoje a gente chegou num número encontrar legal. o consumidor ideal de vocês, o CP. Bruno, como que funciona o processo de captação de cliente para vocês, assim? Porque nosso é varejo, tem que visitar porta a porta do Ilha, tem que fazer marketing para que o cliente venha até o restaurante, né? Mas e vocês? Cara, a gente testou de tudo. No início era muito tráfego pago, né? Google, e aparecia muito projeto. Hoje que é mais obra, é prospecção fria, cara. No início, né? Era ligação, pegava o número de construtora, ligava pro cara, ia atrás do número do diretor, passava por secretária. Ligação fria. Isso tem até hoje. Às vezes a gente identifica uma oportunidade. Sei lá, vou dar um exemplo qualquer aqui. Vai abrir uma loja, uma concessionária. A concessionária a gente sabe que tem a possibilidade de ser metálica. Passa lá para a nossa pré-vendedora, né? E ela vai atrás. Ela vai buscar saber, pegar número, pegar referência, até chegar no cara. A gente é uma empresa, estuda metálica e tal. Você quer conversar com o nosso consultor, que hoje é o Andrei, que toca a parte comercial. Uhum. A partir do momento que o cara topou conversar com o Andrei, é que ele tem interesse, né? A gente faz uma pré-seleção ali. Aí, a partir daí, a venda acontece de forma menos fria, né? Já mais aquecida, aí ele já entra no processo de venda, acaba acontecendo orçamento. Isso aí é a busca ativa, né? Mas hoje já tem muito relacionamento também, né? A gente já está há quase 5 anos no mercado, já tem um nome, a gente tem as coisas que entregou, tem clientes recorrentes, então... E como a gente não precisa vender muitos contratos no ano, né? Sei lá, 20 contratos no ano, é o nosso ano. São contratos grandes, então dá para se manter durante o ano com crescimento ainda. Você sabe, Bruno, que ontem os guris de 17 anos perguntaram o que você faria com 17. Eu falei, cara, o que eu posso falar para vocês é da reputação. Que é isso? Reputação. A reputação, para quem tá empreendendo, é uma das coisas mais importantes do que o dinheiro. Porque dinheiro a gente perde e ganha, mas a reputação, se a gente perde... É difícil. Você tem que entregar, é a questão do capricho, tem que entregar bem feito, porque... Tem de novo, né? E tá todo mundo olhando. Você acha que não, às vezes, vou fazer aqui, vai ficar mais ou menos. Mas o cara passou de carro, que seja um concorrente. Ele sabe que você, o pessoal não tá fazendo bem feito, não tá legal. Às vezes alguém que entende um pouco mais. E, num comentário, você vai perdendo reputação. De pouquinho em pouquinho, pra destruir é muito fácil, eu acho. Construir, eu falo assim, você pode fazer 100 coisas certas na vida. Maravilhosas. Coisa mais maravilhosa que você poderia fazer. Mas se você fizer uma errada, todo o seu histórico vai ficar em cima desse uma. Essa semana a gente teve um feedback de um cliente. A gente pegou uma obra na cidade vizinha aqui.
E o elogio que ele fez pra gente foi o seguinte, cara, vocês disseram lá no início do mês que dia tal vocês iam começar a obra, ia ter uma equipe lá para iniciar os trabalhos. E dia tal vocês estavam lá. Então só da gente cumprir o combinado, o cara achou incrível, assim. Maluco isso, né? Foi duas coberturinhas que a gente fez para eles, 2 contratos separados. A gente fez isso no primeiro, ele não falou nada. E agora a gente entregou o segundo. E ele veio dar o feedback, falou, cara, de novo, vocês falaram que dia 26 vocês iam ter uma equipe lá e dia 26 vocês estavam lá. E ninguém faz isso. Ele falando pra gente. O feedback que a gente recebeu essa semana. Sim. Então, fazer certo. Não, é coisa... parece É o básico bem feito. É básico bem feito. Mas eu falo assim, sabe o que é uma coisa que eu falo e eu trabalho muito? Eu trabalho muito no erro do meu concorrente. Qual que é o seu diferencial, Felipe? Não sei o que, tal. Meu diferencial normal, não tem um diferencial. Certo. É fazer certo. Literalmente, o diferencial é fazer certo. Eu trabalho muito nos erros dos meus concorrentes. Muito, muito mesmo. O que é? Eu tô dentro, eu tô conversando com o meu cliente, eu vejo quais são os critérios que o cliente usa, né? E é mais ou menos assim, meio padrãozão, sabe? Você entra de um, sai no outro. São alguns erros que vão acontecendo. Então, eu falo assim, cara, isso não pode acontecer. Então, eu preciso até frisar isso daí. Eu uso como argumento muitas vezes. Olha, nós fazemos isso, que eu sei que são erros que incomodam os clientes. E isso são gatilhos que eu uso. E é muito engraçado. Eu dependo de produto, né? Uhum. Então, o resultado do meu serviço, do meu final, é se o meu produto se vai ter qualidade ou não, vai entregar aquilo, né? Que é proposto, né? E é muito engraçado. Por exemplo, tem clientes que me dão um feedback. Felipe, eu usei, não deu muito certo, tudo mais. Aí eu vou, né? Mas por que não deu certo, né? Qual o perfil de cabelo? Cara, isso é importante também. Porque, assim, todo mundo vai errar. A gente erra, Sim. Acontece acidente, acontece imprevisto. Mas o que o cliente espera? Ele sabe que vai sair alguma coisa errada. Ele espera que você resolva. Exatamente. Você não fuja do combinado. Exatamente. Por exemplo, teve um cliente Mundo Novo, cara. Mundo Novo comprou com a gente, né? A gente tem um processo de entrega muito bacana aqui em Mato Grosso do Sul, com algumas parcerias. Então saiu à tarde pra nós, no outro dia de manhã tá lá na cidade, você entendeu? Não mudou. Eu até brinco que é mais fácil, é mais rápido entregar no interior do que entregar em Campo Grande. Eu brinco isso. Né? E aí saiu e tal. E houve produtos de alisamento de cabelo, né? O cliente comprou uma quantidade razoável. E aí houve uma falha, não sabemos, porque assim, o mesmo lote de produto, tava tanta eficiência e um outro produto, o outro frasco não deu tanta eficiência. O cabelo não ficou tão liso como gostaria e tudo mais. E aí ela falou, Felipe, eu tenho mais tantos clientes para fazer tudo mais. Peraí. Já fui, coloquei, mandei para ela. Vai ter custo? Não tem custo não. Isso daí é o mínimo que eu posso fazer, porque você tem o seu cliente, o seu serviço final é o resultado do meu produto, né? Uhum. A fidelidade. Depois ela mandou um feedback muito positivo, né? Pelo atendimento, a prontidão. No outro dia de manhã já estava no salão dela o produto resolvendo e deu tudo certo. Então, assim, é o mínimo que eu poderia fazer. E aí eu tive uma situação, né, com uma fábrica que nós produzimos, né? Nós temos uma marca própria que chama Renzi, né? E nós produzimos, é terceirizado, a gente tem uma formulação de produto, a gente manda e eles produzem em cima daquilo ali. E aí houve uma falha um tempo atrás do produto, ver a consistência do produto ser diferente da consistência convencional. Nossa, mas foi uma dificuldade para poder mandar o produto de volta, para que eles mandassem e tudo mais. E era uma coisa simples, resolver. Me manda de volta, Felipe, que eu vou mandar um novo produto. Vai ter um prazo, lógico, para poder reformular um produto, ou então fazer um produto novo. Tal. Beleza. Mas foi aquela burocracia, uma semana para discutir como seria feito E o cliente não quer isso. O cliente quer solução, praticidade. Ele Exatamente. não quer enrolação, assim. Então, assim, você vê assim, você fala assim, cara, uma coisa tão óbvia que poderia ter resolvido. O que eu fiz? Já estou em busca de outra fábrica, você entendeu? Que possa me atender com mais qualidade nesse sentido. Por mais que o produto deles entregam, tem um preço bom, entregam a qualidade, o produto e tudo mais. Só que o seguinte, o atendimento dele, que é algo que eu prezo muito com meus clientes, você entendeu? Deixou a desejar. Você sabe que é um ponto importante, até porque você tá em casa, assim, a gente já entra nos finais, é a escolha do fornecedor. Então, assim, hoje, se você analisar aqui com muita calma, você perdeu muita coisa legal. E é um ponto, escolher fornecedores que vão te manter no mercado. Às vezes, é o que meu pai fala, cara, eu falo, pai, tem um produto lá, um vinho que eu curto demais, é boutique, ele é muito bom. Ele fala, tá, filho, mas tem capacidade pra atender a gente? Porque se eu colocar um produto aqui, dá, sei lá, 2 meses, 3 meses eu ficar sem, o cliente vir e não ter mais,
a gente já queimou aquele produto naquela praça. Então essa é uma questão, um fornecedor que tem a qualidade e quando a gente precisa dele, que ele vai conseguir resolver, que ele vai conseguir ofertar na quantidade, na qualidade e na resolução de problema que a gente precisa, né? Essa é uma chave do... Qual que é o nome do rapaz dos mercados autônomos? O Leandro. Leandro, qual que é o nome do mercado? Smart Buy. Buy at home. Buy at Home. White? Buy at home. Vixe, a língua travou aqui agora. E o Leandro, né? Aham. O Leandro falou ontem uma coisa bem bacana sobre isso daí. Ele falou assim, eu não gosto nem de falar a palavra relacionamento, né? Os parceiros, né? Em relação aos parceiros. Ele falou assim, porque o parceiro é ele que faz movimentar, né? Se eu tiver um parceiro que seja um fornecedor, um parceiro que seja o cliente, né? Então eu trabalho com parcerias, né? Ele falou uma frase sobre isso daí ontem lá na reunião, sobre a parceria. Então eu sou parceiro do meu cliente e eu quero que o meu fornecedor seja meu parceiro. Sim, né? com certeza. Então isso daí é muito importante. Você falou sobre fornecedor, é algo que eu sempre falo sobre isso daí, também com meus clientes. Produto tem um monte no mercado, cara, centenas, infinidades, né? Mas quem vai ser parceiro contigo mesmo? Trazer conhecimento, que vai te fazer uma condição de pagamento, ou uma situação que você está na dificuldade, que vai continuar te fornecendo, né? Porque é muito fácil chegar para você e fazer um pedidão e você pagou. Enquanto tá tudo fluindo, tá lindo, perfeito. né? Depois, na hora da dificuldade, a gente vê. Eu tenho muito case disso dentro da empresa, tá? A gente também, para selecionar parceiros, foi difícil. Hoje a gente tem parceiros muito bons. E eu acho que esse pessoal perdeu, porque hoje a gente tem um número em vendas. Uhum. Geralmente a gente vende a obra toda, né? Com a parte do aço e o nosso serviço no mesmo contrato. Só que essa parte do aço, o cliente compra direto. E a gente que vai indicar para ele, compra aqui, eu faço o processo para você, você só paga e o fornecedor entrega direto para mim e eu vou lá na sua obra e monto para você. Então, metade, mais ou menos, da minha venda é para o meu parceiro, que metade dos contratos é mais ou menos o valor do aço, o resto é serviço. Então, basicamente, tudo que eu vendo, metade é faturamento para o parceiro. Eu sou o Não, sócio. é como se fosse um sócio. Então, os nossos fornecedores de aço, eles têm muito a ganhar com a nossa empresa. Então, se o cara pisa comigo, se ele pisa na bola, ou se não entrega, ou se não tá boa a parceria, a gente corta e vai procurar outros, porque para eles a gente é um vendedor externo, basicamente. Sim. Então, realmente é uma parceria. Eu preciso de prazo, eu preciso de qualidade, o cara me entrega e eu vendo para ele. Que legal. Esse é o segredo dos negócios, sabe? Eu percebi que negócios grandes, você consegue crescer muito mais com parceiros. Tem um negócio que eles são um importador que a gente distribui no estado. Eu tenho mais funcionários do que eles. E eu faturo 1/5 do que eles faturam ano. E eu falei, cara, é isso. A diferença deles, pra mim, talvez, é que o negócio deles, eles estruturaram mais em parcerias com parceiros na rede. E o meu, eu vendo pro consumidor final. Então, às vezes, o volume é menor. Mas ele tem você de parceiro aqui no estado. Tem um parceiro no Rio Grande do Sul. O cara consegue ter uma gama muito grande de atendimento, de faturamento, sem gastar tanto no comercial, talvez. Exatamente. Que você aponta, você vira o vendedor, né? É igual eu com a indústria também. Externo, Se da indústria tem menos pessoas em quantitativo de atendimento, né? No caso do campo e tudo mais, do que eu na rua, né? Só que são um faturamento 100 vezes mais alto do que o nosso, né? Coisas que a gente tem que sempre pensar, se é realmente um modelo de negócio, escalar. Essa ideia do Bruno também de ter um parceiro também, antes você tem que pegar o aço, cortar, agora seu parceiro já ajuda, né? Também, a gente tem parceria na pré-fabricação, né? Então foi uma coisa que a gente implementou recente e ajudou bastante. Várias sacadas que vieram inclusive do CJE, essa parte de terceirizar uma parte da produção, a parte de não faturar o aço, deixar o cliente faturar direto, para evitar a bitributação, foram conversas que surgiram lá dentro do CJE. Que legal. Muito legal. E agora uma mensagem final para a gente ir encaminhando para o pessoal, de um pouco dessa trajetória do CJE. Eu acho que o pessoal de casa conseguiu ter uma ideia do que é uma conversa nossa do dia a dia. Isso aqui a gente conversa no dia a dia. E qual que é a mensagem que vocês querem deixar para o pessoal de casa, dos aprendizados? A gente fez ontem uma dinâmica do que deixar, do que levar, mas o que a pessoa tem que levar para a vida dela, assim, para empreender e ter sucesso no empreendedorismo? Bem, eu acredito que é conhecimento,
A gente focar no conhecimento e cercar de pessoas que também buscam o mesmo propósito, né? Que o conhecimento. Seja na área que for, nossa casa é empreendedorismo, mas se a tua área for saúde, for direito e tudo mais, cercar com pessoas que também têm o mesmo propósito de conhecimento. Então, acima de tudo é conhecimento, é o principal, porque a partir daí as coisas vão começar a ser mais fáceis, né? Ter o conhecimento e pessoas que têm o mesmo propósito que você tem na vida, né? O objetivo final ali que você tem, eu acho que isso daí ajuda muito, muito mesmo. E lá no começo, se eu tivesse focado mais nisso, eu tenho certeza que as coisas teriam sido mais fáceis e mais rápidas. Legal. Quer deixar faltou alguma coisa que você gostaria de falar também? Eu acho que falamos já. Falamos tudo. Então a gente fala tudo aí, depois a gente vê. Bruno, e você? O que você gostaria de deixar de mensagem pro pessoal? Cara, de mensagem, vou aproveitar o fim do ano aí. Acho que pro pessoal que está assistindo, para quem acompanhou a nossa conversa aqui, eu vou trazer de novo a parte do capricho. Que você fazer as coisas bem feitas não é uma coisa que você faça para agradar aos outros. Principalmente você que está tentando empreender ou alguém que está empreendendo, está no início ainda. O que eu digo assim é tentar fazer as coisas com capricho, porque isso vai retornar. Isso retorna em marca, isso retorna em reconhecimento, nome, consequentemente em vendas, faturamento. Então, capricho é uma coisa que pra gente de novo, o nosso valor número 1. A gente não abre mão, estamos sempre buscando melhorar. E conhecimento, que o Felipe falou. Conhecimento alinhado com uma execução caprichosa, eu acho que é a receita perfeita aí para ter sucesso. Caramba. Show. Fica difícil depois finalizar, né? Mas é isso, gente. Vocês estão em casa, a gente aprende todos os dias. Então, hoje nossos convidados, a gente tem o prazer de aprender todos os dias um com o outro lá no CJT. Então, você que... William, eu estou empreendendo, não sei quem procurar, cara, tá lá. Conselho de Jovens Empresários, Associação Comercial tá lá para você. O nosso grupo vai ficar cada vez mais forte, com mais pessoas incríveis vindo. E de tudo que a gente conversou hoje, de mercado, de conhecimento, de aprendizado, de relacionamento, que o Felipe frisou bastante, do capricho. O capricho é uma coisa que, quando o Bruno falou a primeira vez, me pegou, assim, é uma coisa que me chamou muita atenção. É que depende de você estar com essas pessoas nesse círculo correto. E eu deixo uma mensagem da reputação que eu conversei aqui, que o Bruno corroborou, que o Felipe corroborou. A sua reputação, ela chega antes de você. Então, se relacione bem com as pessoas. E aqui é um ponto do relacionamento, não um relacionamento por interesse, mas um relacionamento para conhecer. Primeiro você conhece, primeiro você confia, depois você faz negócio. Ninguém faz negócio que a gente não confia. Então, relacionamentos corretos e capricho para sua reputação. Essa é a base dos negócios. Nenhum negócio é perfeito, nenhum negócio é 100%, tem erro, tem falha. Corrija, seja humilde, modifique e construa. Eu acho que é isso, é sempre um aprendizado. A vida do empreendedor é quase um exame cardíaco, né? De coração, altas e baixas, sobe e desce. Mas a sua reputação, o seu caráter, o seu dia a dia, isso vai continuar constante na sua vida. Então tem ali um grupo que é o Conselho de Jovens Empresários para te apoiar, para estar com você. E estamos aqui. Então conheceram hoje o Bruno, o Felipe, eu, o William. A gente está à disposição para vocês conhecer a gente, contratar os nossos serviços, né? Que empresário de estrutura metálica, ali tem a Aizen, a referência. Cosméticos está o Felipe, que é a nossa referência. Restaurantes está eu. Então o grupo está aqui para vocês. Então, muito obrigado por mais esse Papo do Empresário. O próximo a gente vai falar sobre empreender no agro e vai ser um prazer ter vocês novamente com a gente. Até a próxima.